difícil a gente dizer hoje quais coisas vão mudar, mas dizer as que não vão mudar é muito fácil. Cuidar das pessoas é algo que nunca vai mudar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acartes Podcast, seu espaço de conexão com o universo dos supermercados. Meu nome é Otávio Neto, sou diretor executivo da Acartes e host do Acartes Podcast. Neste episódio que a gente está mais uma vez aqui na Expo Super 2024, o maior evento de negócios de Santa Catarina, estamos com dois convidados super especiais. Temos aqui conosco Júnior Bornelli, fundador da Startse, empresa nascida no interior de Minas Gerais, é a maior empresa Lifelong Learning especializada em negócios do Brasil. Ganhou o prêmio Lead Educação e Inovação 2018 pelo Instituto Ayrton Senna, tornando-se a empresa de educação mais inovadora do país e top 25 startups pelo LinkedIn em 2019. Conhecido pela geração de conteúdo voltado para empreendedorismo, inovação, carreira e tecnologia, é autor do best-seller Organizações Infinitas, ao lado de Piero Franceschi e Cristiano Cruel. Seja bem-vindo, Júnior. Muito obrigado pela participação aqui, pelo convite, obrigado a todos que estão nos assistindo também e parabéns pelo evento. Pô, incrível essa feira que vocês criaram aqui, esse lugar para fazer negócios, para se conectar, entender o que está acontecendo no mundo nesse segmento que move o país, né? Ninguém, afinal de contas, vive sem se relacionar com o setor supermercadista. Né? É verdade, fantástico, Júnior. Hoje tivemos uma palestra sensacional com você. Estamos aqui também com José Koch, CEO do Grupo Koch, vice-presidente executivo da Acartes, e hoje é o 10º maior grupo supermercadista do Brasil, com um baita faturamento, com uma história de sucesso maravilhosa, que inclusive teve um livro recente lançado. Seja muito bem-vindo, José Koch. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui compartilhando ideias, trocando ideias, compartilhando a experiência com o Júnior, que acabou de fazer uma palestra brilhante, e com você aí, do Otávio, que é o nosso grande executivo da Acartes, em um local com motivação diferente, né? Que dentro da feira fazer um podcast é super interessante e relevante, porque nós estamos aqui numa imersão de 3 dias de muito aprendizado, troca de ideias, de inovação, tecnologia. Então é muito bacana esse encontro aí. Muito bom, muito obrigado. E para começarmos então, Bornelli, para a gente começar esse bate-papo nosso sobre o universo do supermercado, sobre tudo que a gente está vendo aqui na Expo Super 2024 e sobre o que você falou hoje para todo o nosso público, você podia nos explicar um pouquinho o que são essas organizações infinitas que tanto falam e como é que elas se diferenciam dos modelos tradicionais de negócios? Muito legal, Otávio. É bacana de olhar sobre essa perspectiva, porque assim, a Organização Infinita é uma empresa que consegue se reinventar no tempo para continuar sendo relevante. Durante muito tempo a gente constrói negócios e a gente coloca os negócios num determinado patamar que parece que a gente, poxa, cheguei lá, estou no sucesso, agora eu estou conseguindo crescer, avançar. Só que se a gente ficar só sentado nesse sucesso que a gente teve até aqui e não olhar para o futuro, não entender quais são as novas mudanças, perspectivas, como a tecnologia nos afeta, como a concorrência, que hoje não é mais óbvia, pode nos afetar, a tendência é que a gente vai perdendo a nossa relevância. Então, uma Organização Infinita é uma empresa que consegue olhar para tudo isso e agir hoje para que ela mantenha a capacidade de gerar valor para o cliente. Uma empresa que consegue fazer isso, ela vai se perpetuar no tempo. Óbvio que a infinitude ela é uma utopia, mas quanto mais ciclos de perpetuidade a gente cria, mais tempo a gente faz com que a empresa mantenha-se relevante nesse mercado novo. Sensacional. E isso tudo tem muito a ver com o universo dos supermercados, tem muito a ver com a nossa operação de supermercados, porque são empresas que são pioneiras, são empresas que começaram há bastante tempo, né? Claro que nós temos surgimento de novos players no mercado, mas temos o Grupo Koch, por exemplo, que já está há décadas no mercado e é também uma organização infinita, né, Sr. José? Tem que se reinventar ao longo do tempo para conseguir progredir. Sim, a nossa empresa já tem 30 anos, fizemos 30 anos esse ano, inclusive, por isso que lançamos o livro. O que é importante numa empresa familiar como que eu torno essa empresa para que ela se perpetue ao longo do tempo? Então, uma delas é aquilo que o Júnior falou, né? Como é que eu me atualizo, como é que eu me reinvento todos os dias? E porque hoje eu sei que o nosso setor está muito preocupado com a concorrência no outro lado da rua, vamos falar, ou a concorrência próxima. A concorrência hoje é o mundo inteiro é nosso concorrente.
O Brasil todo é nosso concorrente. Então, com todas essas plataformas de e-commerce e marketplace, então não podemos só se preocupar com o concorrente no outro lado da rua. Nós temos que estar se preocupado com toda uma tecnologia, com inovação. O que eu posso fazer para que eu continue uma empresa velha, mas com mentalidade jovem? Esse que é o grande desafio para nós supermercadistas. Como é que eu faço que o cliente venha até a nossa loja e tenha um momento de compra agradável, tenha um momento naquele momento que está fazendo as suas compras, torna um momento que ele tem boas lembranças, que ele está comprando comida para o seu filho, para o seu neto, para o seu marido, para a sua esposa. Como é que eu faço que isso se torne um momento agradável para que cada vez mais ele venha até a tua loja? Então, inovação vai ser o grande diferencial do futuro, quem conseguir estar muito atento a tudo isso. Sensacional, sensacional. E a Startse fala muito sobre inovação, né, Júnior? Eu acho que é essa pegada da empresa que tem o histórico, que tem toda essa experiência, mas que tem que se reinventar a cada dia, conecta muito com essa pegada de startup, né? Que é muito que a Startse fala, né, Júnior? Total, escutando o José falar aqui, assim, 30 anos de história, 30 anos de aprendizado, 30 anos de entender o cliente, 30 anos de entender como é que o mercado funciona. Tudo isso é hoje um tesouro para olhar para o futuro. Toda essa bagagem acumulada faz com que a gente tenha muita capacidade de entender esse cliente, o que ele gosta, qual é o perfil dele, quais lembranças no passado a gente traz que podem ser resgatadas hoje. Quer um exemplo disso? A Disney, por exemplo. Os últimos filmes da Disney são todos filmes que a gente gostava. Não é que os nossos filhos gostam, era que a gente gostava. Então, quando ela relançou Rei Leão, relançou Bela e a Fera, relançou Branca de Neve, todos esses conteúdos era para que a gente voltasse aos cinemas e levasse os nossos filhos. Porque aquilo mexia com a gente, eles nem sabiam o que era isso. Genial. Então, quando você volta no passado, eu me lembro lá na minha cidade, no interior de Minas, ir no supermercado, aquela vez que, né, naquela época a gente ainda ia uma vez só no mês, fazer a compra do mês, aquele dia era o dia mais especial do mês, ir no supermercado e comprar uma coisa, um doce, uma coisa. Então, como é que a gente volta a trazer isso como diferencial competitivo, como geração de valor para esse cliente que hoje pode ter tudo a um clique de distância? O que o senhor José falou é muito interessante. Quando eu olho para o meu concorrente do outro lado da rua, se ele baixou o preço lá de um item, eu olho para cá, tá mais fácil, eu sei que ele fez, eu faço aqui também, então a gente está no mesmo nível de concorrência. Mas quando você não enxerga mais essa concorrência, e quando ela está aqui nos smartphones, fica mais complexo. Então, como é que a gente olha de novo para onde está o valor? Por que o cliente vem para minha loja e o que eu tenho que entregar de valor para que ele tenha essa motivação de estar presente ali naquele ambiente? Espetacular, é gerar experiência, e muito do que foi falado na NRF esse ano, né, que tem sido comentado, nós tivemos inclusive alguns episódios sobre pós-NRF, que o cliente ele não tem que precisar ir à loja, ele tem que querer ir à loja, ele tem que gostar de ir à loja, e inclusive o Grupo Coca é uma referência disso, com as ações de trade, com a logística, com toda a estrutura de loja, layout de loja, né, Sr. José? Sim, o nosso grupo é um grupo que procura sempre fazer dentro daquilo que a gente planejou. Então, o Grupo Coca tem uma constância no crescimento, mas a gente tem essa constância, mas não saímos muito daquilo que a gente tem planejado. Apesar de que a gente está muito atento também, não podemos, como você comentou na palestra, colocar o planejamento ou a estratégia num pedestal. Você tem que ter o planejamento, tem que ter a estratégia, mas muito atento ao que vem acontecendo no momento. Então, o Grupo Coca vem se crescendo, vem se desenvolvendo com uma estratégia que é: como é que eu crio um modelo de loja, como é que eu crio um modelo de negócio que é um excelente negócio, e como é que eu junto pessoas, como é que eu junto um exército de pessoas para construir e crescer com esse negócio. Então, a gente vem crescendo, vem se desenvolvendo, porque a gente procura fazer, pelo menos, o básico muito bem feito. Planejar, e esse planejamento tem que ser dentro do que a gente acredita que é um melhor modelo do negócio, e daí como é que eu tenho muita gente trabalhando para que esse negócio se concretize. Eu digo muito para as pessoas o seguinte, que quando você sabe o que quer, já é um grande caminho. Então, a nossa empresa procura muito saber, nós sabemos o que queremos, para onde queremos ir. Muitas empresas não têm isso. Então, quando você sabe o que quer,
Aí o segundo passo é como que eu faço aquilo que eu quero. O terceiro passo, que é super importante também, é como que eu uno pessoas para esse objetivo. Então, são 3 coisas básicas, mas nem todo mundo tem essa consistência de saber o que quero, como que eu faço aquilo que eu quero e como que eu uno pessoas, uno um exército de pessoas para fazer aquilo que eu planejei. Então, eu sempre comento que uma grande empresa, ela pode ser muito complexa, mas ao mesmo tempo muito simples. Desde que você for claro, objetivo e principalmente saber o que você quer e não ficar mudando toda hora para um lado ou para o outro. Então, ter essa clareza nos seus projetos e sempre pensando não só a curto prazo, mas pelo menos a médio e a longo prazo, como é que eu vou evoluindo com tudo isso? Então, vou só completar aqui, José. O senhor falou uma coisa que é muito interessante. Assim, lá na Startse a gente tangibilizou algumas coisas. A gente gosta de colocar algumas palavras para ficar fácil e didático, né? A gente acredita que no mundo de hoje você tem que ter a visão estável e a execução fluida. Você tem que saber onde você quer chegar, mas com a consciência que os caminhos podem mudar ao longo da jornada. Então, poxa, eu vou para lá naquela direção, eu quero ter mais loja, quero melhorar a experiência do cliente, mas a execução ela acaba sendo fluida, porque ela é influenciada por várias coisas. Por uma nova tecnologia, por um novo modelo. Às vezes eu acho que é pela direita, mas para chegar onde eu quero tem que ser pela esquerda. Então tem que ter essa capacidade de ter uma execução fluida, mas com a visão estabelecida. Sei onde eu quero chegar, os caminhos, o mundo vai mostrando para a gente quais são. Aquilo que você falou na palestra, né? Ambidestria, né? Como é que eu faço várias coisas muito bem feitas? Eu tenho que ter um setor comercial muito bom, eu tenho que ter uma operação muito boa, eu tenho que ter tecnologias muito bem implantadas, eu tenho que ter um grupo de expansão muito bem feito, eu tenho que ter uma parte administrativa, uma gestão com excelência. Então, como é que eu faço com que todas as áreas acompanhem o crescimento da empresa? Isso que faz a perenidade da empresa. Então, essa ambidestria que é super importante dentro das organizações. Que se depender só para um lado, o outro não vai tão bem. Como é que eu tenho uma logística eficiente? Então, são muitas áreas dentro de uma organização para que tudo flua bem. Fantástico, fantástico. E o setor supermercadista ele é muito dinâmico, né, Jorê? Então, todas essas correções de curso, elas têm que ter um resultado muito imediato. A gente conversa muito sobre isso, sobre aquela promoção que você lança de manhã, de tarde, já tem que estar dando resultado, já tem que estar funcionando, né, José? A feira foi falado muito em tecnologia, IA, inteligência artificial. No setor supermercadista, vamos voltar um pouco para o nosso negócio, tem 2 coisas que a gente pode e deve implantar muito tecnologia. Primeiro para o cliente, mas baseado CRM. Tudo que você falou, como é que eu converso com o cliente se eu não pego nem o WhatsApp dele? Então, através do CRM eu consigo fazer tudo o que eu quiser com o cliente. Então, tecnologia para o cliente é CRM, que eu vejo isso como uma coisa muito promissora. E depois, o outro lado da tecnologia para nós é o back office. Como que eu abasteço as lojas? Como é que no nosso caso, quem tem 70 lojas, como é que eu abasteço essas lojas via CD todos os dias? Que não falte e não sobre mercadoria e que são produtos super perecíveis, como é o caso do hortifruti. Então, ali sim, na logística, no supply, tem que ter muita tecnologia, muita inteligência de sistemas, de ferramentas, para que eu consiga ter um estoque adequado em cada loja e para que não falte e não sobra produtos. Então, o nosso setor ele tem que estar muito preocupado. Como é que eu implanto tecnologias, mas é que o cliente nem percebe essa tecnologia? Ele só vai perceber que não vai faltar produto na loja, mas ele sabe que o planograma da loja tem que estar muito bem definido, o abastecimento tem que estar muito bem definido em termos, cabe uma caixa ou não cabe uma caixa na exposição, quando eu vou transferir do CD, eu transfiro em caixa, em pallet, em lastro, é seleção inversa ou não é seleção inversa, qual é o volume de compra o volume de compra e períodos de compra. Então, aí sim, a nossa tecnologia ela tem que ser muito mais efetiva e implantada na parte que o cliente não percebe do que na parte que o cliente percebe. Então, o supermercadista tem que estar muito preocupado. Como é que eu faço com que eu consiga crescer, ter um produto lá na ponta, na quantidade certa,
que não falte produto e não sobra produto, para que a gente tenha uma eficiência logística, né? Porque hoje, se tem estoque alto, o dinheiro é caro. O produto vence, o título vence. Então, aí sim tem muita tecnologia para ser implantada. Ficar entre o equilíbrio entre o estoque parado e a ruptura. Você não ter estoque parado, que também te custa, e não ter a ruptura, que te faz perder venda. Júnior, e como é que você enxerga essa questão, esse conceito das organizações infinitas, nesse desafio, nesse dinamismo do supermercado? Eu acho que o Sr. José falou muito bem sobre o que precisa fazer para manter a empresa relevante no tempo. É a ambidestria. A ambidestria, né, como a gente falou aqui hoje mais cedo, não significa pegar tudo que eu tenho, jogar fora e começar do zero. Significa continuar fazendo muito bem o que eu já faço, olhar para fora no mundo o que está acontecendo e me adaptar para possíveis futuros que podem acontecer. Hoje, com a tecnologia, com inteligência artificial, tudo é possível e provável. Não tem nada que não possa acontecer. Tudo ficou possível e provável e muito rápido. Então, cara, pode ser que a gente tenha uma ruptura no jeito que as pessoas fazem compra no supermercado. É possível e provável. E se isso é possível e provável, o que eu tenho que fazer hoje para que neste futuro, caso ele aconteça, eu também seja relevante? Você tem vários exemplos de companhias ao redor do mundo que estão fazendo isso, que estão se adaptando, que estão encontrando maneiras de continuar sendo relevantes. A gente falou sobre o setor de farmácias, né? Sim. As farmácias, elas têm um desafio de fazer o cliente ir até a farmácia. Por que eu vou até uma farmácia? Qual é o objetivo? O que me leva até lá? E se as pessoas entendem que talvez não exista mais valor em ir lá só para pegar um remédio, a farmácia começou a ir na casa das pessoas. Né? Então você vai se adaptando nesse meio do caminho para que você continue sendo relevante. É claro que no meio desse processo, algumas conseguem fazer, outras não conseguem, algumas são bem-sucedidas, outras não são tão bem-sucedidas, mas todo dono de negócio, todo líder, ele precisa de uma coisa muito importante. Todo mundo que toma uma decisão tem que saber das coisas. Saber das coisas, ter conhecimento, buscar cada vez mais informação é fundamental para tomar as melhores decisões do mundo de hoje. José, eu acho... Você falou em tomada de decisão. Eu digo isso toda semana lá na empresa. Tome decisão baseada em vendas. Nós que somos do varejo, temos que ter essa preocupação, porque não tem como você ter bons resultados se você não tiver a venda realizada. Então, toda decisão deve ser baseada em vendas. Por que eu digo isso sempre? Porque no setor supermercadista, porque tem várias áreas. Vamos pegar a prevenção de perdas. Vamos parar esse setor aqui para fazer a contagem. Eu pergunto para eles, isso vai aumentar a venda ou vai diminuir a venda aquele dia? Então, quando você toma a decisão baseada em vendas, você erra muito pouco. Então, nós do varejo não podemos perder um dia, uma hora de venda. Perdeu aquela hora de venda, você não recupera mais. Sensacional. Então, qualquer coisa, eu vou fazer algo na empresa que vai prejudicar a venda, eu vou lavar a loja. Se não está no horário certo, ela vai prejudicar a venda, você não recupera mais. Eu sempre digo, quando você está em dúvida, faça essa pergunta, ela aumenta a venda ou diminui a venda? Se diminui a venda, posterga, troca uma ideia, tem uma forma melhor de fazer isso. Quer ver no setor de hortifruti? Vamos parar tudo para contar o hortifruti, tiro tudo das bancas. Aquele dia a venda não acontece. Então, qual que é a relevância da ação, né? Então, tem outras maneiras de fazer fora do horário. Como é que eu faço? Faço por produto, faço por categoria, faço por... Então, tem outras maneiras de fazer para não prejudicar a venda. E isso falou, vai me lembrando de histórias aqui, de clientes, de pessoas que... uma coisa muito legal de olhar é como os setores, exemplos de um setor pode resolver o problema do outro, né? E aí, esses dias eu estava com uma pessoa que é líder da operação do Outback aqui no Brasil. Legal. E aí eles me disseram o seguinte, no Outback a gente mede, tem o controle de cada cadeira disponível nos restaurantes na hora do almoço. Porque uma cadeira que fica vazia, aquele dia não volta mais, porque ninguém almoça 2 vezes no dia seguinte. Então o almoço que eu não vendi hoje é um almoço perdido. Não compensa. Não é uma coisa que eu volto amanhã e vou lá e compro. Não, já foi, aqui ele não tem mais como voltar. Então é muito nessa visão de tomar decisão. Se tem venda, todo problema depois resolve, né? Toda linha fica ótima ou boa se a meta foi atingida. É isso. E ao contrário, também. Não atingiu a meta de venda, todas as linhas não são boas. Isso. Quando a gente olha para o futuro, Júnior, o que você enxerga
que os supermercadistas, né, quem nos ouve, quem participa conosco, precisa ter no radar sobre essa questão de manter-se no mercado, de manter essa organização infinita. Eu acho que todo mundo hoje tem que olhar muito para a inteligência artificial. A inteligência artificial somada à quantidade de dados que os supermercadistas têm, que as grandes redes têm, né, de padrões de consumo, de trânsito dentro da loja, de frequência, né, de padrão de compra. Todas as grandes redes hoje migraram, ou grande parte delas migrou, por exemplo, para ter as suas próprias soluções de pagamento, né, viraram também instituições financeiras, fintechs. Então, quanto mais você sabe informações sobre o cliente, mais você pode antecipar os movimentos. O mundo hoje ele vai ser aquele mundo que nos entrega coisas que a gente nem sabe que a gente sabia, que a gente precisava. Então, quando você tem um processo de antecipação, você consegue evitar que o cliente vá comprar no concorrente. Sabe aquela coisa de, pô, já comprou aqui a Coca-Cola, então leva aqui também o pão de queijo, porque pô, vai sair, vai comprar a padaria, já leva aqui, eu entendi que você precisa disso. E o segundo ponto é que a inteligência artificial ela gera eficiência. E nesse setor, qualquer ganho de margem, né, de eficiência, ela traz muito benefício. Então, quanto mais a gente botar a inteligência artificial no back-office, nas áreas de compra, no comercial, no financeiro, no RH, para contratar pessoas, para evitar a rotatividade de pessoas, se a gente começar a olhar para outra tecnologia que daqui a pouco vai estar muito presente, que é a robotização dos centros de distribuição. Muito dinheiro se gasta no centro de distribuição e muito tempo se perde no centro de distribuição. Com robotização, você começa a ter um ganho de eficiência enorme e aí a tua margem lá no final ela vai se esticando um pouquinho mais. Então tem que olhar para essas coisas. José, e no Grupo Coque existe essa antecipação, esse pensamento de futuro, de como se planejar, de como se preparar? O Grupo Coque ele é percebido pela constância que ele vem fazendo as coisas. Então, essa constância da atualização ela é muito admirada no Grupo Coque. E a gente concordo com ele plenamente quando ele fala em tecnologia, que nós temos que estar muito atentos às tecnologias e em termos de não só como eu falei antes, e eu falei antes de duas áreas, mas uma área que você lembrou muito importante, que é a comercial, marketing, ter um BI que realmente te dá os relatórios necessários com precisão, de imediato, ter inteligência comercial, ter uma série de coisas. Então, a inteligência de sistemas, eu acredito muito nessa que é uma coisa necessária, nem é opcional, mas hoje é muito necessária a inteligência artificial. Inteligência de sistemas. Mas outra coisa super importante que nós valorizamos muito dentro da empresa são as pessoas também. Então, como que uma empresa continua tendo um DNA de família, crescendo, mantendo culturas, valores, propósito, e não perdendo o DNA da família, implantando governança, implantando a profissionalização. Como é que eu faço isso tudo sem perder a essência que é uma empresa familiar que tem os valores, a cultura muito forte? Porque uma empresa que tem cultura forte, ela é muito difícil ir mal no mercado. Então, nós temos que cuidar muito com o crescimento, não perder essa questão de valores e cultura. Mas é um desafio implantar governança, profissionalizar, crescer, como nós já estamos com 10 mil colaboradores, e manter a cultura de uma família. Esse é o grande desafio, mas a gente está aí... A gente está aí, não vou dizer, a gente está conseguindo, acho que é a palavra mais, conseguindo manter isso tudo com o crescimento. Então, é um desafio, mas é possível, na minha opinião. E esse ponto ele é excelente, porque a tecnologia ela precisa vir para substituir aquilo que as pessoas não conseguem fazer. Sim. E tem aquilo que as pessoas conseguem fazer que nunca vai ser substituído, que é a atenção, o cuidado. Eu sou prova disso. Eu moro em São Paulo e eu faço compras no supermercado que eu sei que é mais caro do que os outros que estão mais próximos da minha casa, mas eu só vou lá porque eu sou muito bem atendido pelas pessoas que estão lá. Então, toda a tecnologia, todo o processo, ele faz muito sentido e ele precisa acontecer mesmo. Né? Se não tiver tecnologia, daqui a pouco você não consegue ser competitivo. Certamente. Mas à medida que você tem capacidade de competir, o afeto, o carinho, a atenção, a conexão, os valores de perceber que aquela companhia é uma companhia de valores, que aquela companhia não nasceu do nada, ela vem de algum lugar, isso vai fazer toda a diferença e para sempre isso vai fazer diferença.
Então é difícil a gente dizer hoje quais coisas vão mudar, mas dizer as que não vão mudar é muito fácil. Cuidar das pessoas é algo que nunca vai mudar. E complementando o que você falou, ter um ótimo ambiente de trabalho é fundamental. Por quê? Porque o colaborador só vai dar o seu melhor se ele está num ótimo ambiente de trabalho. E isso tem que ser impregnado em cada loja, em cada ambiente de trabalho. Então, cada loja tem que promover um ótimo ambiente de trabalho para que cada colaborador possa dar o seu melhor. E quem vai ganhar com isso? É o cliente que está indo na loja. Nas partes administrativas, a mesma coisa. Como é que eu faço que o colaborador do administrativo dê o seu melhor? Eu tenho que ter um ótimo ambiente de trabalho. Então, conseguir isso tudo é um desafio, tem que ter pessoas muito treinadas, tem que ter líderes competentes, tem que ter atualização de pessoas toda hora, tem que mesclar gente externa com interna, promover muito o crescimento interno, formar líderes. Esse é o nosso grande desafio e a gente promove muita gente interna, isso cria um ambiente legal, onde as pessoas querem crescer dentro da organização. Então, eu quero fazer carreira dentro da organização. E o setor supermercadista é um setor que eu antigamente, ou no passado, olha, eu vou trabalhar no supermercado porque eu não arrumei outro emprego. Hoje não mais. O setor supermercado, muita gente faz carreira dentro dele. Isso a gente está conseguindo reverter essa posição aí, que o setor supermercado é um ambiente legal para se trabalhar e para fazer carreira também. Certamente tem muita oportunidade, né? O setor supermercadista, ele sempre foi conhecido como o primeiro emprego, como a porta de entrada para o mercado de trabalho, e continua sendo, sempre vai ser. Só que hoje o setor supermercadista ele é extremamente profissional e organizado. Nós temos inúmeras áreas, inúmeros setores, e dentro de cada área, cada setor, você tem inúmeros tipos de profissionais em categorias diferentes, em posições diferentes, com experiências diferentes, tudo isso, é claro, com o objetivo de gerar melhor valor para o consumidor, mas de fato a probabilidade, a possibilidade de crescimento dentro do supermercado é gigantesca, Júnior. A gente fica muito feliz com um setor tão pujante que a gente consegue oportunizar a vida das pessoas, né? oportunizar o crescimento e principalmente pela responsabilidade que nós temos como setor. Nós abastecemos alimentos na mesa das pessoas, nós levamos alimentos para casa das pessoas, e isso é uma missão muito importante. Então, quando a gente fala em todo esse contexto, eu acho que é muito legal a gente sintetizar que a gente fala sobre geração de valor. Você está gerando valor para o seu consumidor, você está gerando valor para a sua equipe, você está gerando valor para a sua empresa. E eu acho que isso é o que torna uma organização infinita, né, Júnior? Quanto mais a gente gera valor, se a gente continua gerando valor, a gente não tem por que não ter uma instituição que se perpetua no tempo. A preocupação com a geração de valor é a coisa principal que a gente deveria fazer. Perfeito. E quando a gente fala em liderança, a Startse tem um papel muito importante nisso, né? Nós vimos conversando sobre o nível de liderança que a Startse trabalha hoje. Nós, enquanto ACATS, fizemos recentemente uma imersão em São Paulo, maravilhosa, visitamos grandes empresas de referência, tendo a oportunidade de ver o que está acontecendo no mundo, né? Como o Romeu Buzarello, nosso anfitrião, sempre fala, levar os olhos para passear, conhecer as novidades, conhecer o que tem no mundo e principalmente fora do setor também, porque afinal de contas, se a gente ficar dentro da nossa caixinha, a gente não consegue ter a inspiração necessária, que é algo que a gente sempre vê, o José Koch estimulando muito equipes, você mesmo, visitando outros países, visitando outras lojas, outras realidades, para entender, inclusive em outros negócios, o que tem no mercado, né, José? Sim, eu sou muito fã de visitar nossas lojas, mas também outras lojas, mas de outros setores também. Então, eu gosto de mesclar as visitas para que os outros setores que são do varejo também estão fazendo, para que a gente possa abrir a mente, o que é possível, quais são as tendências futuras. Eu comento, por exemplo, a IKEA lá fora já não tem mais caixa operadora, é só self-checkout. Eu fico pensando, quando é que isso vai chegar? Quando é que nós vamos poder fazer isso aqui no Brasil ou num país que tem uma desconfiança muito grande em relação a isso ainda? Então, tendências é sempre muito bem-vindo. Para que lado nós estamos seguindo no setor supermercadista? Apesar de ele já estar há 50 anos, o cliente vai lá e pega o produto, bota no carrinho e passa no caixa, daqui a pouco nós temos que começar a evoluir. O que nós estamos fazendo para diminuir esse atrito, né? Para nós termos um ambiente agradável, nós temos que diminuir o atrito do cliente dentro da loja. Então, o que no setor pode ir fazendo ao longo do tempo para melhorar tudo isso?
E eu gosto muito de visitar loja, porque é no chão de loja, eu digo uma frase, como é que é? É na trincheira que o negócio acontece, né? É no chão de loja que você percebe o que funciona bem e o que não funciona bem. As metas são criadas na sala, mas são executadas no chão de loja. Então, por isso que o chão de loja é tão rico assim. Sensacional. E para a gente deixar uma mensagem final, José, para quem nos acompanha, para quem nos ouve, para o setor supermercadista, setor de varejo em geral, né? Estamos aqui na Expo Super, que é o maior evento de negócios de Santa Catarina. O que você considera que seja um bom conselho para ter uma organização infinita, para ter essa perenidade nos negócios, com a sua experiência tão vasta? Primeiro, o alinhamento com a família. Se nós estamos aqui em Santa Catarina, 99,9% são empresas familiares, no setor supermercadista. Sim. Para uma empresa ser perene, alinhamento com a família. Segunda coisa, profissionalizar. Como é que eu faço e implanto governança na minha empresa para ela se tornar perpétua? Tendo conselho de administração, tendo conselho de família. Então, quanto mais você profissionalizar e quanto antes você fizer isso, melhor. Então, se eu puder dar um conselho para as empresas familiares, a todos os nossos associados da CATS que vão ouvir esse podcast, quanto antes você começar a profissionalização, o trabalho de governança, mais perene a sua empresa e a sua família será. Sensacional, sensacional. Isso vindo da maior rede de supermercadistas de Santa Catarina, 10ª maior do Brasil, e que é uma empresa familiar, mantendo todos os valores, né, José? Quando a gente tem a reunião de conselho de família, eu digo uma frase que eu já sei até ela de cor. Ela é grande, mas eu sei de cor. A diferença salarial, ela é muito pequena em relação ao valor que você cria ao longo do tempo. O que quer dizer isso? Se nós somos em 3 sócios, um trabalha mais, outro trabalha menos, um é mais líder, outro é menos líder, um passeia mais, outro passeia menos, tudo se torna irrelevante em relação ao valor que você cria ao longo do tempo. Então, uma empresa familiar ela tem que relevar muita coisa, ela tem que ter consciência que não vai ter 3, 4, 5 irmãos sócios iguais. Então, você tem que entender que a diferença salarial é tudo isso. Ela é muito pequena em relação ao valor que você cria ao longo do tempo. Uma empresa começa pequena, como nós começamos com uma loja, de uma banca de hortifruti, e hoje somos aí com uma empresa maior do estado, a 10ª do Brasil, criamos um valor grande, um valor que tem um potencial enorme. Então, quando você começa a comunicar isso para a família, que a união vale a pena, que não é por coisas pequenas que a gente deve se incomodar, cria-se uma visão diferente no conselho da família. Então, cada empresa familiar deve ter um grande líder que vai orientando como isso deve acontecer. Então, e isso vai fazendo com que a empresa, as pessoas da família da empresa relevam muito mais coisas, muito mais coisas. E uma outra coisa que eu digo sempre, olha, e a nossa empresa ela tem que fazer mais do que isso. Eu digo sempre assim, uma empresa que só dá lucro, ela é muito pobre. É verdade. O que adianta eu ter uma empresa rica se eu só estou obrigado com toda a família? Então ela não pode só dar lucro, ela tem que dar lucro, mas eu tenho que poder ir na casa da mãe tomar um café com todos os irmãos juntos, eu tenho que ir na casa do pai tomar um café com todos os irmãos juntos, no Natal, na família. Então, isso que é levar um legado adiante, né? Como é que eu faço isso? Então, você tem que ter esse estofo de saber que uma empresa, ao longo do tempo, ela cria muito valor se a família, se os sócios ficarem super unidos para o mesmo objetivo. Fantástico, baita mensagem. Júnior, e aí nesse conceito, mais uma vez, de organizações infinitas, o que você deixa de mensagem para a gente, do que você também talvez tenha aprendido e visto aqui dentro da Expo Super, dentro do nosso evento? Cara, eu acho que a gente tem que estar do lado otimista das coisas. Toda vez que a gente olha as coisas com otimismo, a gente se abre um pouco para aquilo que é novo, a gente olha com o olhar da oportunidade, não do medo, a gente se abre para o conhecimento. Toda vez que a gente se coloca numa posição de humildade, que a gente não sabe tudo, a gente coloca mais oportunidades na mesa à medida que se aprende com outros setores, com outras pessoas, com outros segmentos. O que eu levo de mais relevante daqui é, primeiro, que é incrível como vocês conseguem fazer um encontro, uma feira como essa, reunindo tanta gente relevante, tanta gente bacana. E o segundo
são os ensinamentos do Sr. José. Eu pude conhecer parte da família dele aqui e é muito legal ver que a base, aquilo que não muda, continua presente num grupo que está aí há 30 anos, começou de uma banca lá na feira, fez uma história super legal, que é a família, que é a construção de valores. Tudo isso são valores que a gente constrói e leva. E isso, com certeza, é percebido pelo cliente lá na ponta. O cliente na ponta, ele consegue perceber. As pessoas, elas têm sentimentos, elas têm coração, e na hora de decidir por comprar de A, B ou C, talvez isso seja o grande diferencial e que vai fazer com que cada vez mais as empresas se perpetuem. Sensacional. E aí, como nossa mensagem final, o que você aconselha ao setor supermercadista para ser uma organização infinita? Continue aprendendo sempre, continue evoluindo, olhando para frente, buscando novas tecnologias, criando conexões com outros segmentos. Nunca deixem de aprender e, nesse momento agora, olhem muito para a inteligência artificial, olhem muito para os dados, porque é daí que vem o próximo ciclo de perpetuidade. Incrível. Então, esse bate-papo maravilhoso aqui com dois grandes especialistas, com duas sumidades, né? Com Júnior Bornelli, fundador e CEO da Startse, e José Koch, CEO do Grupo Koch, 10º maior supermercadista do Brasil. Vocês estavam aqui com a Cartes Podcast, diretamente da Expo Super 2024, um grande evento, o maior evento de negócios de Santa Catarina, que nós temos o orgulho e a honra de organizar. Acompanhe nossos episódios através das nossas redes sociais, vão estar transmitidos em vídeo no YouTube e nas suas melhores plataformas de podcast. Um abraço e até logo.